Vocês, quem já viu o Moodle, eu vou mostrar o Moodle. Compartilhar a tela também. Compartilhar a tela. Você imaginaria que depois de tanto semestre remoto, a gente aprenderia essas coisas, né? Então aqui, se vocês abrirem o Moodle, se o de vocês, diferente do meu, abrir, vocês vão ver o que lá? Eu coloquei no Moodle nada, aparentemente. Você está aqui, P13, será que acha? Aqui. P13 é a nossa matéria. Eu coloquei no Moodle o fórum de dúvidas, ninguém tem dúvidas. Coloquei também um pouco de introdução ao que vai ser o curso, um textinho simples. Eu acho que essa ordem está um pouco errada, mas os tópicos estão ok. Um pouco sobre o ensino remoto, mas o que vocês se importam mais seria as provas. Então aqui está as datas das 5 provas, que está igual ao calendário do PDF lá em cima. Talvez eu reverifique isso para garantir que não é nada errado, mas deve ser nessa data ou perto dela, se eu cometer algum erro. E definições sobre os projetos, né? A gente fechou em grupos de 3 alunos, entende? Aí tem aqui a coisa de pelo menos 2 figuras de resultados. Você pode focar em aplicações de aprendizado profundo ou algo inovador em aprendizado profundo, aí a escolha é sua, entende? Eu coloquei o formato do ICML só para padronizar, entende? Eu não sabia muito qual era o melhor, mas o ICML é coluna dupla, então é melhor para vocês. E coloquei aqui a distribuição de pontos também, né? A data de entrega do revisão biográfica e a data de entrega da versão final. Meu Teams está apitando. Vamos ver se a mensagem de vocês. Sim. Alguém tem uma dúvida? Levantou a mão, pode ir. Oi, professor. Uma dúvida que eu tenho essa questão dos grupos, né? Porque, se eu não me engano, na aula Certo. passada seriam de 4 e agora foram 3. Houve esse ajuste ou só mesmo... Acho que 3 ou 4, tanto faz. Assim, talvez não passando de quarta, né? Entendi. Isso aí eu mudo agora. Eduarda perguntou se pode fazer individualmente. Deixa eu ver com o Renato, com o Jefferson e com o Murai e com o Pedro, Eduardo. Se fosse eu diria que sim. Mas tem que ver o quê, né? A gente tem 5 professores para ler esses artigos, né? Tipo assim, se todo mundo fizer individual, vai ser muita coisa, né? Mas como você pesquisa nessa área, eu vou perguntar. Eu chutaria que vai dar certo, mas eu respondo depois para você. Mais alguma dúvida? Eu vou perguntar isso para todo mundo, né? E aí a gente meio que vê isso com calma, tá? E aqui os participantes estão sem dúvida, né? Uma outra coisa que tem que ver com vocês é o seguinte: a aula de hoje potencialmente vai ser mais curta, porque era o assunto da aula anterior, né, que ficou mais longo, só que eu não estou muito preocupado com isso, assim, eu acho que é melhor a gente dar o... É melhor a gente lecionar a coisa bem feita, só que eu preciso saber de vocês o quê? Eu vou precisar marcar uma aula extra. Aí você fala, Flávio, por que você não grava a aula extra? Porque eu prefiro ter dúvidas e ter gente, né? E a minha escolha seria fazer aula extra algum sábado de manhã. Posso, tipo assim, 10 horas no sábado de manhã, né? Acho que 9 horas vai ficar muito cedo, né? 10 horas no sábado de manhã. Aí a gente tem 23 ou 30, entendeu? Eu espero que algumas pessoas venham. Aí o que eu queria era aquele velho esquema, né? Tipo, tá aqui, 23 like. Desculpa. Like. E, peraí, calma. 30 coração, entendeu? Tipo, aula extra, 10 horas, sábado. Eu tô preferindo fazer como se fosse uma matéria presencial desse mês, que é melhor para mim, né? Se eu for gravar essa aula, vai ficar pior, não vou ter tempo de gravar, entendeu? Então, por favor, escolham aí. E, por favor, venham, pelo menos alguns de vocês. Eu sei que tudo é gravado, mas é bom a gente ter a interação aqui, com todo mundo, né?
Então, dia 23 tem mais gente. E aí a gente já pode talvez marcar essa aula no dia 23, tá? Ok. E aí, esse sábado agora... Eita, meu Deus do céu. Jesus. Tá. Não, é melhor a gente fazer essa aula nesse sábado. Eu mudo meus planos. Eu tenho um passeio, sabe? Mas eu mudo. De boa. Vamos deixar dia 23. Já foi, já começou a correr. Tá bom. Então isso meio que fica fechadinho. Certo. Aí deixa eu ver o que mais. Logística, mudo. 4 pessoas, entende? Isso aqui. Deixa eu corrigir. Não, deixa eu corrigir depois. Deixa eu corrigir logo. Entende? Para vocês verem como minha cabeça é, né? Eu esqueci que eu tinha marcado um troço com o Fernando, mas é coisa simples, né? Isso aí eu resolvo. Tá. E aí a gente vem aqui em ativar a edição. Se a nossa maquininha ajudar. Se não ajudar, a gente vai direto para o assunto da aula. Entendeu? E a gente vem aqui editar isso. Já tem as datas das entregas. Talvez a gente coloque uma data anterior para vocês discutirem os projetos, né? Isso também não foi fechado ainda. E é isso. Aí alguém tem alguma dúvida sobre a aula passada? Quer discutir alguma coisa antes de eu começar o assunto? Enquanto eu me corrijo aqui esse Moodle. Se a internet permitir, se não, eu vou direto para a aula. Como o Moodle não está muito bom hoje, eu vou direto para a aula. E depois eu resolvo isso, né? Porque senão só vou gastar tempo aqui tentando corrigir isso aqui em tempo real. Que não está colaborando muito, não. Então, vamos lá. Dúvidas da aula passada? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém com a mão levantada. Vários likes para a aula extra no sábado agora, dia 23. De N pessoas aqui, apenas 18 votaram. Por favor, votem. Entende? Tipo, eu sei que o mundo remoto tem várias vantagens. Eu, pessoalmente, já disse que eu não gosto dele. Então, tentem participar da aulinha extra nossa. Flávio está com um monte de coisa aberta. Flávio está travando sua máquina. E a aula não vai começar nunca. Se a gente continuar nesse ritmo bagunçado meu. Esquece isso. Esquece isso. Pronto. Vamos lá. Então, a aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre o Perceptron. Se eu começar a travar em algum momento, por favor, me avisem que esse computador é um pouco mais lento. De vez em quando o Windows começa a rodar tipo um antivírus, alguma coisa, e eu fico vou ficando meio que offline, né? Aí eu desligo a câmera e a gente continua seguindo. Como eu só tenho uma tela, novamente, podem interromper a aula para tirar dúvidas. De vez em quando eu vou dar um alt tab para a gente meio que ver a noção para a gente meio que ver para eu conseguir ver o chat, né? E a aula passada, a gente basicamente fez uma revisão de aprendizado de máquina para ajudar aqueles que nunca tinham visto antes, sempre tem gente que nunca viu antes. Comecei a segunda oferta do curso, ok, a gente vai meio que adaptando. Eu acho que ficou uma parte boa. Eu realmente acho que essa primeira parte precisa de uma aula a mais, entendeu? Então, com a aula de sábado vai dar certo. E na aula de hoje eu foco só no Perceptron, que pode ser um pouco mais curto, mas reunião online mais curta sempre é interessante. Eu espero que a aula passada tenha sido boa para quem sabe aprendizado de máquina, talvez trouxe uma visão, uma revisão que seja interessante. Aí tem alguns slides que eu trouxe da aula passada para cá, só porque foi aquela correria no fim, né? Então, assim, para ficar os conjuntos de slides meio que 100% fechadinhos, né? E a gente terminou a aula passada falando assim, ok, a gente usou a regressão linear para motivar a nossa tarefa de aprendizado de máquina. A gente falou um pouco de causalidade e anticausalidade, falou um pouco de treino, validação e teste. E o resto do curso vai focar mais na tarefa de classificação, entre 0 e 1. Não é que o resto do curso vai focar só em classificação. É porque se você já sabe que é uma regressão e você aprende os conceitos de classificação, a gente meio que abre aquele parênteses para a regressão vai ser assim. A regressão vai ser assim. A regressão vai ser assim. Que no geral, ou pelo menos na média, é só a gente mudar a última camada da rede neural. E só para lembrar as tarefas de classificação que existem, né? Qualquer coisa que você pense, sim, não, 0, 1. Spam, não spam, gato, não gato, terreno, não terreno, floresta, não floresta, queimada, não queimada, piscina, não piscina, prioridade em UTI ou não, entende? Tipo, dar crédito para alguém, embora tenha seus problemas
éticos que são mais que hoje em dia, mas dá crédito para alguém, se alguém vai pagar no crédito ou não. Entende? Tipo, saber se um crânio é masculino ou feminino, com base na imagem, né? Tipo assim, ajudar arqueólogos, prever se tem úlcera ou não tem úlcera, e por aí vai, né? Saber se uma planta é de um certo tipo, de outro tipo, se você vai assistir o filme Netflix, depois que eu mudei, vamos dizer assim, o meu sistema de recomendação, ou saber se você vai evadir esse curso aqui de EAD, nosso de aprendizado profundo. Então, essas tarefas meio que são as que a gente vai focar aqui durante. Melhor, exemplos como esse são os que a gente vai focar aqui durante a matéria, né? E a gente vai começar a pensar na notação. Eu sei que eu falei isso na aula passada, mas só para correr rapidinho, né? Eu mudei os slides, né? Onde x vão ser os nossos atributos. A gente vai ter uma função sigma, que vai ser, sim, parametrizada por pesos W ou θ, como foi na aula passada. Aí, assim, W e θ vai ser usado meio que de forma intercambiável. Pense de peso, weights, só que é comum na literatura usar θ para parâmetros. Né? Então, a gente vai ter essa função, que o θ meio que sumiu aqui por clareza, de x, que captura qual é a chance de ser da classe 1 ou 0. Isso pode ser uma função suave, que vai ser na próxima aula, entre 0 e 1, ou uma função mais brusca, a chance vai ser 1 ou 0 mesmo para cada classe, dado um threshold ou um limiar, que vai ser o exemplo da nossa aula de hoje. A gente espera que os números mais perto da classe 0 sejam mais baixos e os números mais perto da classe 1 sejam mais altos, embora isso pode ser também tunado como um hiperparâmetro da minha classificação. Lembrando que hiperparâmetros e engenharia de atributos é tudo que a gente tuna ou que entra como construtor no nosso scikit-learn, que foi meio que o exemplo da aula passada. A gente falou rapidinho do UCI Machine Learning Dataset Repository, né? A gente pegou aqui esse exemplo do câncer de mama, onde a gente vai ter uma classificação com mais ou menos 32 atributos, onde, se eu não me engano, é saber se um câncer de mama é maligno ou benigno, né? E você vai ter aqui a foto do nódulozinho, e com base nesse nódulo, você tem 3 fotos, né? Eu não lembro, aí eu realmente não lembro, porque são 3 fotos, né? E a gente vai ter, para cada nódulozinho desse, vai ter um raio, a textura, o perímetro, a área, concavidade, simetria, dimensão fractal, etc. Tem um motivo da repetição, gente. Realmente, eu já falei que a aula, vou ligar já. Como a gente tem esses 30 atributos, a gente meio que terminou a aula passada falando assim, mas será que não existem coisas redundantes aqui, né? E quando você pega que quase tudo de um círculo, na circunferência, vai ser πr, πr ao quadrado, 2πr ou algo desse tipo, né? Qualquer coisa que é meio que uma noção assim de área, perímetro, etc., com o raio, a gente meio que consegue chegar perto disso, né? Então a gente meio que consegue imaginar que existem vários atributos que são ruins. No mundo de machine learning clássico, o que a gente faz, geralmente? Aquela engenharia de atributos, né? Onde a gente pode olhar essa correlação entre os atributos. Então, vocês conseguem ver aqui que alguns atributos, alguns pares são bem correlacionados, inclusive definindo um bom limiar de separação entre a classe 0 e a classe 1, né? Enquanto alguns outros atributos não são tão bem correlacionados, tipo esse aqui em particular não é tão bem correlacionado, que eu diria que é alguma coisa de perímetro e smoothness, né? Smoothness que seria smooth, né? Ou o quão suave é aquela textura, né? Parece que realmente não tem nada a ver com o perímetro. Então, embora dê uma noção de separação entre as classes, que a gente vai explorar essa separabilidade um pouco mais hoje, entende? São atributos que trazem informações distintas. Então, é bom ter os dois. Então, você imagina que o aprendiz de máquina... Quando eu falar clássico, não pense que ele morreu. E quando eu falar antigo, não pense que o emprego não existiu. Boa parte dos problemas ainda são scikit-learn. Assim, muito problema ainda vai ser resolvido com a ciência de dados beabá, né? Mas quando você pensa assim, o pensamento clássico, você faria essa correlação, olharia para esse mapa de correlação e pensaria, olha, acho que eu posso tirar isso, isso, aquilo e aquilo,
Porque, de certa forma, dependendo do algoritmo que eu vá treinar, onde aqui algoritmo é algo que leva a um modelo, entendeu? E lembrando que eu posso usar modelo e algoritmo de forma intercambiável, por simplicidade, mas do algoritmo que eu vou treinar, regressão logística, árvore, KNN, etc., né, para criar meu modelo, isso pode trazer ruído. Então, o que acontece é que você vai pegar vários algoritmos desse, todos eles seguem a mesma API no Scala, como a gente já falou, entende? Você vai fazer aquela sua tunagem de hiperparâmetros, então você vai separar um conjunto pequeno para teste. Raramente, ou eu pelo menos nunca usei mais do que 50% dos dados para teste. Por que o conjunto de teste é pequeno, Flávio? Você imagina que você quer dar mais informação para o seu treino e no mundo real não vai vir aquela quantidade de treino para você classificar, né? Tipo assim, Netflix vai vir um cliente por vez, ou no máximo uma fila de clientes por vez, né? Então, no mundo real, o teste é menor. Na fase de implantação, o teste é menor. Então, pega um conjunto menor, você vai, de certa forma, tratar os seus atributos. Uma coisa que é bem importante, aí aqui eu sei que quem não viu apesar de máquina, eu não falei, é que alguns algoritmos funcionam bem quando a gente normaliza os atributos. Normalizar quer dizer o quê? Pegar o atributo, que é uma coluna, tipo raio, tirar a média da coluna e dividir pelo desvio padrão. Isso transforma os atributos numa faixa comportável de -1 e 1, entende? E nessa faixa comportada, as coisas funcionam melhores. Aqui eu vou fazer um comentário. Quem conhece KNN vai pegar. Quem não conhece, se ter uma dúvida, tire logo, né? Se eu for computar a distância entre atributos, e alguns atributos variam de 0 a 10 e outro de 20 milhões a 1 bilhão, sendo bem extremista, um vai ser, sei lá, um atributo vai ser população nas cidades, que são na ordem de centenas de milhares ou milhões, e um outro vai ser, por exemplo, o diâmetro da cidade, que vai ser na ordem de quilômetros. Você que vê que um vai ser centenas e o outro vai ser milhões, né? Ou centenas de milhares. Quando eu computo um delta entre duas cidades, um desses valores domina, porque ele é bem maior do que o outro. E isso pode fazer que a gente dê mais importância para esse atributo. Eu não quero fazer isso, eu já filtrei os atributos antes. Então eu z normalizo tudo para tudo ficar no -1 e 1. Tá claro, gente? Assim, quem nunca viu isso, mas alguma dúvida nesse passo? Alguém levantou a mão, pode ir. Professor, minha dúvida mais é tipo, qual é o efeito, por exemplo, eu tenho meus dados originais, por que eu não posso só normalizar as colunas numéricas dos dados inteiros e depois fazer os splits? Por que eu teria Porque você que... não quer que vaze informação, né? O seu teste não pode vazar nada do futuro para o passado. Então vamos supor que eu tenho 10 colunas, 10 atributos de treino e 2 de teste, certo? Certo. 12. A minha média vai ser de 12 pontos, certo? Aham. Se eu tirar a média de 12 pontos e z normalizo tudo, você vê que os dois pontos finais vazaram a informação para o treino, né? Ah, entendi. Entendeu? Aham. Então você tira a média só no treino e quando for testar, você z normaliza o teste com a média do treino, tá claro? Entendi. Obrigado, professor. Tá. Alguém tem dúvida sobre isso? Se não, Professor, pode falar. por exemplo, na hora que eu for fazer o teste, um desses valores do teste for maior ou menor do que o meu máximo ou mínimo dos que eu normalizei no treino? Ah, aí vai ter algum probleminha aí simples, né? Se a coisa começar a divergir muito, aí você se ferrou mesmo. Tipo assim, é aquele velho ideia, né? Apesar de máquina funciona no mundo que não existe, porque o mundo real ele é mais chato, né? Mas naquele mundo onde tudo vem da mesma distribuição. Então isso seria bem raro. Agora, se isso começar a ficar muito comum, quer dizer que seus dados estão sofrendo mudança, né? E o seu modelo está ficando inválido. Uhum. Novamente, isso é um assunto extra que a gente não cobre na matéria, mas é assunto de shift. Ou seus dados para fazer shift, ou o seu híbrido faz shift com o tempo. Esse é um assunto meio que avançado. Bom tema de pesquisa. Tá, mais alguém? Só uma dúvida aqui confirmando. Então, Z normaliza o treino inteiro e Isso. utiliza só a média do treino para Z normalizar o teste. Isso. A média desvio, né? Isso não seria um vazamento, de certa forma? Do passado para o futuro, né? Que isso é o quê? Entendi. Porque o treino é o passado, né? Entendi. O problema seria utilizar os dados do teste para fazer a normalização do treino. Ok. Isso, é.
A forma que me ajuda, mas talvez porque eu trabalhei com dados temporais na minha vida, é o seguinte, tipo, eu penso em teste como futuro. O futuro eu não sei de nada. Então nada pode vir do futuro para o passado. Né? Ninguém conseguiu inverter o tempo ainda, sabe? Então a gente não consegue fazer isso. Né? Embora ele dilata e não sei o que, mas ele não inverte, sabe? Então a gente não consegue fazer isso. Tranquilo? Tranquilo. Então, Tranquilo. vamos para frente. Aí, assim, se você tem atributos categóricos, vamos supor que eu tenho um atributo categórico do tipo, olha, a cidade. Eu vou ter um atributo que vai ser o estado da minha cidade. Então, algumas cidades são de Minas, algumas de São Paulo, algumas do Amazonas, algumas do Acre, algumas da Paraíba, algumas de Pernambuco, algumas do Rio Grande do Sul, etc. Eu tenho duas escolhas. Pensem bem nas duas. Uma delas é que eu vou usar o DDD como forma de transformar isso num número, porque minha matriz X é de números, entende? Então vai ser o DDD 31, 11, 21, 82, 83, etc. Entende? Ou eu vou criar uma coluna que vai ser Minas, Paraíba, São Paulo, não sei o quê, uma coluna de 0 ou 1. Tá clara as duas ideias? Para alguém não for claro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sem mãos levantadas, sem texto. Tá. Por que a primeira do DDD é errada? Eu já dei a resposta, mas por que é errada? Porque o DDD, a ordem de grandeza dos números lá não faz sentido para o problema. Isso é. A forma que eu gosto de pensar quando estou fazendo engenharia de atributos é o seguinte: coisas cuja ordem de grandeza faz sentido, que você falou, ou coisas que A menos B tem uma interpretação, 31 menos 21 é 10. Quer dizer 10 em DDD? Nada, né? Ainda mais se você pegar, assim, em algum momento, 8,3 menos 21 vai dar um DDD de outro canto, sabe? Então, tudo que a ordem de grandeza faz sentido pode ficar em números. Tudo que é categórico mesmo tem que ser uma coluna 0,1. É isso, é aquilo. É isso, é aquilo. É isso, é aquilo. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, certo. Depois disso, treina o modelo, faz as normalizações do teste, como a gente falou, mensura os erros, que é o pipeline que a gente viu na aula passada, né? Assim, vou passar esse slide, né? Talvez tenha tirado esse. Amostra, treino, teste, série de modelos que eu vou usar, hiperparâmetros de cada modelo. A gente não vai falar de todos eles aqui, mas o pensamento também serve para deep learning, taxa de aprendizado, regulariza ou não, etc. Faça a minha engenharia de features, escolher o que vai entrar, znormalizar, categorizar o que precisa com one-hot encoding, treino, com validação cruzada no treino, aula passada, escolho o modelo, mensuro o erro no teste e com algum método estatístico computo o intervalo de confiança do meu erro no meu teste. Agora no mundo de... É só para fechar. Dúvidas? Agora eu vou realmente entrar em Perception e Deep Learning. A gente vai realmente começar o assunto da matéria mesmo. Então só para a gente fechar essa parte clássica. Então, ok. Novamente, eu sou muito, mas muito, assim, chato nesse ponto, porque existem conceitos básicos que os alunos ficam tão focados em deep learning, assim, o que é dropout, o que é aquilo, que esquecem. Esse pensamento clássico serve para tudo, gente. Qualquer modelo vai servir. Henrique Silva. Professor, só para ver se eu entendi direito. Essa parte de validação cruzada, tipo assim, eu entendo que você vai separar o conjunto de dados em vários folds diferentes e vai variar qual é o conjunto de treino e o de validação. Assim, eu vou treinar o mesmo modelo nessa validação cruzada, eu vou variando os hiperparâmetros para conseguir escolher o melhor modelo, ou eu Isso. treino um modelo por combinação possível? Você treina... Vamos supor que eu faço 5 folds, né? Aham, Isso aqui é validação, certo? certo. Treino um conjunto de hiperparâmetros, Aham, avalio. Isso aqui é validação, certo? aham. Treino um conjunto nesses 4, o mesmo conjunto e avalio. Depois, o mesmo conjunto nos outros 4, nos outros 4, nos outros 4. Aí eu tenho um modelo avaliado em todos os meus dados, ok? Ah, entendi.
Entendi. Aí depois vai para outro conjunto, depois para outro conjunto, depois para outro conjunto. Tá claro? Tá claro. Obrigado, professor. Pronto, ok. Então, certo. Então, agora eu vou caminhar para frente. Né? Se alguém tiver alguma dúvida gritante, grite. Flávio! Professor, eu Olha aí, tenho uma dúvida. Você, vai lá. você falou esse exemplo aí do DDD, dessas classes categóricas, mas aí você disse, seria como se assim, eu teria, na verdade, uma coluna, por exemplo, DDD 21, e aí seria 01, e uma outra DDD 31, 01 também. Estado, Aí né? seria... Usar o estado, né? Cada DDD é um estado, né? Assim, alguns Aí estados têm mais DDD, ok, mas ok, entendo. E aí seria 0 e uma delas ele teria o valor 1 só, né? Isso, Para cada. Isso, porque agora a distância faz sentido. A distância é presença ou ausência, né? Agora faz sentido. Entendi. Beleza, obrigado. Aí o que é bacana de aprendizado profundo, né? É que uma parte do que a gente falou, pelo menos a parte de escolher as features, a parte de categorizar ainda vai ser necessária, e a parte de denormalizar, dependendo do problema, também vai ser necessária. Mas pelo menos essa parte de escolher quais atributos eu vou usar não devia mais ser necessário com aprendizado profundo. E se der tempo no fim da aula, eu mostro um exemplo disso. Porque aprendizado profundo, que é feito como redes neurais, deep learning, a grande sacada é que as combinações de features e o descartamento, não só isso, mas e o descartamento do que é irrelevante, meio que vem dado. Se você não pegar isso nessa aula, até a quarta ou quinta aula, eu espero que você pegue esse conceito. Mas guarde isso, pelo menos a escolha de features, eu não vou precisar mais. E é justamente esse que é um dos sucessos de Deep Learning, né? Existe uma certa frase que é uma falácia, toda regra é meio que falácia, né? Que é tipo assim, com Deep Learning não existe mais engenharia de features. Por que isso é falácia por um lado? Porque existe engenharia de redes, qual arquitetura eu vou usar, e dependendo do problema, sim, engenharia de features vai ajudar. Mas na média, a gente não precisa mais fazer a engenharia de features. Porque é um trabalho que, se você for aquela pessoa que quer assim tudo automatizado, realmente é chato. Se você é aquela pessoa que quer entender o seu problema, e dependendo de onde você trabalha e de pesquisa científica, você precisa, mas às vezes eu quero só rodar a coisa meio que magicamente. E outra coisa bacana de Deep Learning é que as redes são tão grandes, às vezes elas são até maiores do que o conjunto de dados, e automaticamente tudo que é relevante vai sumindo. Então, esse controle de overfitting e underfitting, ele meio que vem de forma automática só na escolha de hiperparâmetros, sem tocar aqui nas minhas features. E existe um mundo de arquiteturas de redes neurais que a gente pode fazer uso. Essa figura já é antiga, não sei se foi atualizada, sabe? Não sei se ela é muito atualizada, né? A gente vai ver aqui hoje o Perceptron, que é uma rede mais simples. Nas próximas aulas, a gente vai ver uma rede feed-forward. E no fim da primeira parte da matéria, a gente vai ver uma rede feed-forward profunda. Entendeu? Onde profundidade aqui é só ter várias camadas internas. Mas se amarelo é entrada, feature, o Perceptron é entrada para saída direto. Mas essa certa bacaninha que meio que mostra um conjunto de arquiteturas que existe em um pouco da descrição e quais são os artigos originais, entende? É muito bacana que o Perceptron, eu nunca vi isso, foi publicado num Psychological Review, entende? Então, que bacana, né? Não foi publicado numa coisa de computação, entende? E a gente meio que vai seguir, né? As redes originais foram publicadas em locais de cognição, né? Interessante, né? Nunca fui atrás disso. A gente devia ler esses artigos clássicos, né? Fazer talvez um grupo de leitura no futuro de artigos clássicos, mas, bom, comentários que eu fico viajando aqui. Sem dúvidas, vamos em frente. Entende? E, basicamente, o Perceptron foi criado pelo Frank Rosenblatt. Lá está a referência no Neural Network Zoo. Entende? Trabalhava em Cornell. Foi um dispositivo eletrônico cuja ideia era discriminar em duas classes. Né? Então, a pessoa meio que fez um computadorzinho para rodar o Perceptron. E o Perceptron é um código tão simples que você consegue imaginar um... Assim, eu não sou muito bom de hardware, mas você consegue imaginar talvez seja fácil. Ou seja, é possível colocar num hardware de forma aceitável, né? Então, aqui a gente tem o Rosenblatt,
E aqui a gente tem o Mark One Perceptron, aqui a gente tem um conjunto de cabos emaranhados, que eu não tenho a menor ideia do que vai fazer, entende? Se der um curto aí, ferrou o experimento. E a abordagem é o quê? A gente vai começar por um problema bem simples, onde, novamente, aqui o problema mais simples nosso, durante todo o curso, vai ser duas classes, 0 e 1. E mais do que isso, a gente vai pensar num problema onde uma reta consiga separar as duas classes. Então, se você imagina aqui que o eixo X é tempo no site e o eixo Y vamos supor aqui uma coisa mais simples, cinéfilo ou não, onde 1 é cinéfilo e 0 é não cinéfilo, certo? Clicar no site são essas pessoas. Os cinéfilos que ficam muito tempo na Netflix tendem a ver filmes. Quem não é cinéfilo e fica pouco tempo na Netflix tende a não ver filme. E claramente tem uma reta aqui separando as duas coisas. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Uma, duas, três. Sem dúvidas, sem mãozinhas. Então vamos sem texto também. Então vamos em frente. E a gente não vai falar por hoje em casos que não é linearmente separável. Aqui a mesma ideia funciona, cinéfilo, não cinéfilo, tipo tempo no Netflix baixo e alto. Só que você vê que eu não consigo passar uma reta aqui. Você pode tentar, você não vai achar uma reta que separa as duas classes. Aqui o meu exemplo não é mais o mesmo, não vai funcionar, mas você vê claramente que entre os pontos vermelhos em cima e os verdes que estão embaixo, é impossível eu passar uma reta. Casos onde não são lineares separáveis, esse aqui também, que é o exemplo do Shor, falo mais sobre ele no fim da aula, não vai ser separável. Esse aqui também não vai ser. E aqui separável não é necessariamente só uma reta, né? É qualquer hiperplano quando eu vou para 3 dimensões. Então, imagino que vocês devem ser acostumados com a ideia de hiperplano. Se você não é, se a reta é y é igual a ax mais b, y é função de x, no hiperplano é como se fosse z é uma função de x e y. É um planozinho que eu posso meio que dobrar de várias formas. Ok? Dobrar não, que eu posso meio que, vamos dizer assim, rotacionar ou subir ou descer, né? Eu não posso dobrar, que deixa de ser um plano. Ok? Alguma dúvida? Tá claro? Álgebra linear, todo mundo entende? Uma, duas, três, então. Vamos em frente, tá? E como é que funciona o Perceptron nosso? Entende? A gente vai ter nossos atributos, features, novamente, x1 até xn, saída 0, 1. O neurônio vai ser, vamos dizer assim, talvez essa parte vermelha aqui, né, que vai tirar a norma e a saída. Nas próximas aulas, eu deixo mais claro que é entrar no neurônio, mas aqui seria features, pesos, norma, saída. Tudo isso pode ser visto como um neurônio. Os pesos, eu vou falar como vão ser aprendidos já já. É como os pesos da regressão linear, entendeu? A gente vai ver como aprender daqui a pouco. A regressão linear tem uma solução exata, mas aqui a gente vai ver um algoritmo que aprende esses pesos. O quanto de importância eu dou para cada atributo. Mas a ideia é que a minha saída sempre vai ser uma norma ou uma soma dos meus atributos, entende? Então, o peso n multiplica o atributo n, o peso 1 multiplica o atributo 1, assim como a minha regressão linear, entende? Se um atributo não for influente, não servir para nada, que vem aquela ideia de remover ele fora, a gente quer dar um peso 0. Ah, Flávio, mas a regressão linear não faz isso, não? A regressão linear bem comportada faz isso. Quando não tem correlação entre atributos, etc. Uma regressão linear do mundo real, geralmente erra essa coisa também. Se um atributo for muito influente, o seu P será muito positivo ou muito negativo, que vai aumentar esse S, que é o nosso score de antes, né? Assim, quanto mais alto, mais perto da classe 1, quanto mais baixo, mais perto da classe menos 1 ou 0. Entende? Então, por isso que muito alto sobe muito, muito baixo desce muito. Ah, mas você falou que isso fica limitado a 0 ou 1. Por enquanto, nesse slide não,
no Perceptron, sim, e por enquanto vai ser assim. Eu já vou limitar isso de 0 em 1. Depois vai ter uns relu, umas coisas que mudam um pouco essa ordem. Não é assunto da aula de hoje, entendeu? E qual é a ideia do Perceptron? Ao começar o algoritmo é simples, né? Então, o que a gente vai dizer é o seguinte. Se a classe 0 está de um lado do hiperplano, então vamos voltar aqui para o nosso exemplozinho, né? Se a classe 0 está aqui para cima e a classe baixo está aqui para baixo, a classe 1 está para cima e a classe 0 está aqui para baixo, e é essa reta que define o meu plano, certo? Se você pega essa reta e computa o produto interno com um ponto desse, outro ponto desse, a gente vai ver já, entende? Que tudo que é positivo vai ser classe 1, está para a direita ou para cima, tudo que é negativo vai ser classe 0, entende? Vai estar para a esquerda ou para baixo, dado essa minha noção aqui de produto interno, né? Então, a gente pode supor que existe um limiar dos positivos, que seria essa distância mínima entre reta e ponta. Aqui só o produto interno já dá essa noção de distância, não é a distância mesmo, mas já vai ter essa noção para a gente, né? Essa distância mínima, e dado que o produto interno vai ser maior do que L, eu boto na classe 0 ou 1. E o nosso problema agora é justamente achar esse limiar L que vai vir do meu algoritmo do Perceptron. A mecânica está clara? Alguma dúvida? Para a gente passar para frente. O problema está claro? Ninguém tem mão levantada, ninguém falou nada no texto. Não tenham vergonha de tirar dúvidas, gente. Quem não está entendendo, nós temos 33 pessoas aqui. 1, 2, 3 e... Não. Então eu vou em frente. Sem mão, sem texto. Vamos lá. Vamos seguir em frente, entende? E como é que a gente acha esse L, né? O nosso primeiro passo vai ser transformar o L em algo que é atualizável, em um peso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou nada mais, nada menos do que dizer, olha, se o produto interno somado, aqui não vai ser uma norma que nem é absoluta, mas se o produto interno somado, se o produto interno, eu falei norma várias vezes, desculpa, porque a norma teria que ter uma ABS aqui, um quadrado, né? Se o produto interno somado for maior ou igual a L, vai para a classe 1, e eu quero que o L seja algo aprendível, entende? Que eu vou aprender. Eu vou jogar esse L para o lado esquerdo, e isso nada mais vai virar do que um outro peso no meu vetor de pesos. Então, eu tenho os atributos 1, 2, N. Eu tenho um peso aqui, W0, que não multiplica nenhum atributo. E sempre que esse produto interno for maior ou igual a 0, vai para a classe 1. Se for menor ou igual a 0, vai para a classe 0. Dúvida, gente? Tá clara aqui a ideia? Professor, Pode falar. alô? Pode dizer. Estou ouvindo. Como o bias ele entra nesse produto aí? Porque eu sei que tem uma variável constante, né? Que é o constante não, mas tipo é um peso adicional, se não me engano. O que você quer dizer do bias, do intercept, da regressão linear? Não, o bias no caso do próprio Perceptron, né? Que a gente tem os produtos dos pesos pelas features, só que além disso também tem uma variável adicional, que se eu não me engano seria o bias, não sei se eu utilizei o nome correto. Pode chamar de bias, mas qual é a diferença disso para regressão linear, desse bias? Nesse caso eu não vou saber explicar, não. Não, porque assim, o seu bias que você falou é uma constante, né? Isso. É como se eu tivesse uma coluna de 1 nos meus dados, né? Exato. Exato. E quando eu fizer o produto, um atributo extra, certo? Isso. É a mesma coisa aqui. É o W0. Esse é o bias, tá claro? Ah, perfeito. Tá. Mais dúvidas? Alguém levantou a mão também? Outra pessoa, que eu não tô vendo quem é, mas levantou a mão. Tem uma mãozinha aqui. Quem levantou a mão foi... Ninguém. Abaixaram a mão. Tá, então... Deixa eu só ver aqui. Melhor ficar no
chat. Quem levantar a mão, eu venho aqui e digo assim, quem levantou a mão, fala. Se for mais de um, vamos em frente. Tá. Então, a gente basicamente transformou o bias, como você falou, em algo que eu vou aprender. Só que no Perceptron, o bias captura o limiar, entendeu? Que é aquela distância para jogar para um lado a classe 1, para o outro a classe 0, entende? E esse bias, a gente usa aqui. Quem fez a base de slides foi o Renato, e ele usou meio que o material do Andrew Ning, né? Do Andrew NG, ou NG, né? Mas Andrew Ning, acho que fala. Como base, gosta de deixar o bias explícito, mas isso nada mais é do que uma coluna de uns nos meus dados também. Então, se isso for maior ou igual a 0, dado que o limiar veio para cá, e eu vou aprender ele, classe 0, caso não, classe 1. E você vê agora que o meu sigma de antes virou uma função if, né? Dado que isso é maior ou igual a 0, vira 1. Dado que é menor do que 0, vira 0. Limitando, assim, a minha decisão entre 0 e 1 com a função step, entende? Tudo que for para baixo aqui, eu trunco em 0. Tudo que for para cima aqui, eu trunco para baixo em 1, que é só o que essa minha função sigma aqui faz, entende? Então, o sigma meio que vai definir esse meu limiar aqui, tudo que assim, imagina que a reta está aqui, né? O hiperplano está aqui. Tudo que vai para baixo no produto, eu trunco para cá, eu trunco para cima, não, isso não é hiperplano, mas aqui já é o produto, né? Mas tudo que vai para baixo no produto, eu subo interno, aqui eu baixo, viro o meu 0,1, que é o sigma do produto interno. Aqui eu tenho o meu hiperplano, aqui está maior o meu exemplo, certo? O hiperplano, ele é definido quando eu tenho o meu produto interno vezes x mais W0 igual a 0. Já vou falar um pouco sobre isso. Sempre que for menor do que 0, vem para cá. Sempre que for maior do que 0, vem para cá. Deixa eu abrir aqui rapidinho um editor de texto. Talvez eu consiga abrir aqui um notepad mesmo, né? Se eu abrir aqui o notepad vai ser mais rápido. Né? Se eu abrir agora, outra coisa vai ser meio lento. Eu já vou ver aqui as dúvidas. Né? Notepad. Notepad não está abrindo. Minha máquina está incrivelmente lenta. Dúvidas? Para que eu já falo aqui, sem dúvidas. Deixa eu abrir aqui meu Notepad. Se eu não abrir, eu vou fazer isso no texto mesmo. Aqui. Vou abrir aqui o meu bloco de notas, que não existe B. Meu Deus do céu, né? Tipo, é porque está em inglês, né? Também não tem aqui, né? Eu não tenho como escrever. É impossível escrever nessa máquina. Notepad. Porque não aparece lá, quem vai saber? Entende? Tipo, vamos. Vamos pegar aqui só um exemplo para quem não ficou claro, né? Tipo, o que é a noção dessa reta. A gente aprende meio que classicamente que a reta é igual a y igual a x mais b, né? Eu imagino que nenhum de vocês tenha alguma dúvida sobre isso, né? Tipo, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, fale agora. Ou cale-se para sempre, né? Se eu transformo y em feature, ou algo do tipo, né? O que eu estou falando no meu slide lá? Vamos supor que eu tenho duas features. x1 é a minha feature 1 e x2 vai ser a minha feature 2, entende? O que eu estou falando é que W1, X1, ponto, mais W2, ponto, X2, mais W0, que está aqui, W0, isso aqui igual a 0 vai definir para mim uma reta. Por que isso ocorre? Alguém quer falar? O que vocês acham que isso ocorre? Assim, quem talvez já sabe, né? Mas às vezes é um pouco mais confuso para quem nunca viu isso, né? Professor, a tela não está atualizando, pelo menos para mim. Não sei se é para todo Vocês mundo. não estão vendo no Notepad? Não, eu tô vendo aqui sim. Aqui está funcionando. Tá. Ah, aqui parou no Z, mas tudo bem. Eu boto aqui no texto, para quem não viu, né? Aqui no...
Eu sabia que o Windows R fazia isso. É que você tem que... Eu sei que eu falo isso para quem trabalha comigo, né? Eu não gosto de ter um notebook grande. Aí eu uso basicamente um tablet, né? Só que o problema é que com o vídeo ele fica lento. Mas dar aula sem vídeo é chato. Tá. Vocês estão vendo o Notepad, né? Sim. Sim, tá aparecendo. Sim. Tá. Então, ok. Então aqui eu tenho o meu conjunto, né? Se a reta é y igual a x mais b, esqueça que isso é uma resposta, entendeu? Isso aqui é atributo x2 e atributo x1, entendeu? Então, se eu isolo um dos x, seja lá qual for, eu posso dizer que x2 é igual a w0 dividido por w2 mais w1 dividido por w1.x1 dividido por w2, né? Isso aqui vai ter que ser negativo, não importa muito, né? Vocês entendem que isso aqui é uma reta também? É só transformar isso aqui em y. Isso aqui vai ficar o meu b. E isso aqui vai ficar o meu ax. Tá claro isso? Alguém tem dúvida sobre isso? Sim, não? Não. Ele, através dos pesos, encontra os valores de A e B. Isso, eu sei, mas eu só quero dizer assim, que duas features multiplicadas por peso, quando dá igual a zero, eu quero falar isso, duas features multiplicadas por peso, quando dá igual a zero, define uma reta, tá claro? Tá sim. Tá, certo. Se eu tenho três features, define um hiperplano, tá claro? Sim. Então, ok, certo. Então a gente sabe porque isso é uma reta e porque isso é um hiperplano. Sabendo disso, quando o produto interno for menor do que zero, vai para a classe negativa, quando for maior, vai para a positiva. A gente não chegou nisso ainda, mas vamos agora seguir em frente, né? Tipo, mas só para deixar claro de onde vem a nossa retinha. Então, quando a gente generaliza, né, a classe 1 é quando o produto mais W0 for maior ou igual a zero. O conjunto de pontos está o quê? Wx mais W0. Ou seja, todos os pontos que estão aqui em cima desse tracejado é a reta, que é o que a gente falou antes, né? E o que a gente pode ver também é que o meu vetor W, entende? Se eu assumir que o W0 também faz parte do meu vetor W, só está aqui externo, ele é ortogonal ao hiperplano, ou normal ao hiperplano. Por quê? Alguém sabe? Isso vem mais ou menos daquela equação do plano, né? Que quando você define aquilo, você está definindo pela normal. Isso, assim, mas na verdade é outra ideia, né? Duas coisas são ortogonais umas às outras quando o produto interno é igual a zero. Por definição, isso aqui é um produto interno e é igual a zero. Entendeu? Então, meus pesos sempre vão estar, assim, se isso aqui é minha reta, os meus pesos sempre vão estar fazendo um ângulo de 90 graus. Isso é a definição de ortogonal. Tá claro, gente? Quem não lembra disso de álgebra linear, aceite. Entende? Quando o produto interno é igual a zero, eu estou ortogonal. Se alguém discorda, sabe mais matemática que eu, pode me corrigir, né? Eu não sou o maior matemático não, mas a ideia é essa. Tranquilo? Ok. Quem está em dúvida, bota aí rapidinho numa aba nova, ortogonal, Wikipédia, que você vai ver o que é. Entende? Então, essas são as nossas definições até agora. Por que ortogonal é interessante? Já vai vir para vocês. Como é que a gente faz isso na prática? A gente adiciona atributos igual a 1, ou uma coluna de 1 nos nossos dados. Aqui eu tenho os meus pesos com W0. Se eu tenho aqui os meus dados agora, ou os meus atributos agora com 1, W0, 1, mais W1, x1, W2, x2, é só o produto interno dos pesos com os atributos. Nossos vetores sempre são vetores colunas, entende?
Então, isso quer dizer o quê? Que o produto interno pode ser visto como transposto, multiplicado pelo meu vetor coluna, que vai dar justamente essa minha sominha aqui. E essa expressão vai se repetir várias vezes nos nossos exemplos, entende? Tipo, se isso aqui vira um vetor coluna, linha, e isso aqui é um exemplo, primeiro vezes 1, mais segundo vezes 2, mais terceiro vezes 3, é o nosso produto interno. Né? Passa a transposta, passa o produto matricial que você vai ver. E o nossa ideia... Alguém tem dúvida? Assim, da ideia da transposta? Tá claro? Só você fazer isso, só deixar claro. Se você fizer, tipo assim, W0, W1 como linha e multiplicar isso por algo que seria como assim 1, x11, onde x11 é um elemento, né? Tipo, aí ficou feio. Ficou feio, porque ficou mal feito, né? Mas se eu fizer assim, deixa eu fazer no Notepad, né? Só para deixar claro, né? Já que eu tenho um quadro aqui, deixa eu fazer aqui no... Não, vou fazer aqui. Desculpa. É o famoso se vira nos 30 do ensino remoto. Né? Se eu fizer isso aqui, já que a tela não está indo para alguns, né? Imagina que eu tenho só um elemento, só um... Então aqui é o x1 mesmo, que é o meu atributo 1, né? Que eu posso mudar para outros elementos, né? Tipo, depois que eu fiz o transposto, né? Aí se você fizer... Ah, já era, gente. Não está indo muito, não. Mas se você fizer essa multiplicação, como eu desenhei ali, você vai ver que vai ser o produto interno mesmo. Quem também não está pegando isso, meio que faz um caderninho aí, né? Transpõe multiplicação de matrizes, entende? Verifica as dimensões que a coisa vai dar certo. E o nosso problema agora é encontrar esse bom conjunto de pesos. Idealmente, esse bom conjunto de pesos vai classificar tudo corretamente. E isso vai ocorrer. O Perceptron ele é ótimo. Eu vou meio que só mostrar a prova para vocês, não vou provar formalmente, entendeu? Caso eu tenha separabilidade linear. Volte 10 slides para trás, a gente começou problema 01, separável linearmente, colocou o bias para definir o threshold, definiu o que é a reta ou hiperplano para ficar claro, falou o que é ortogonalidade para ficar claro também, e agora vamos achar os pesos que, dado essas premissas, algumas vêm da matemática, algumas são premissas que tem que ser linearmente separável, eu vou conseguir achar essa reta, entende? E a nossa ideia é classificar de forma que eu vou ver um exemplo por vez, e para cada exemplo por vez, iniciando de uma reta arbitrária, eu vou e corrigindo essa reta de forma que eu ponho ela no local correto. Como é que é o algoritmo do Perceptron? Inicialize os pesos W0, W1, W2, W3 até Wn de forma aleatória mesmo, entende? Bota uma normal aí mesmo, assim, cria um vetor de normais aleatórios, ou cria um vetor 1, 1, 1, 1, 1, não importa muito, entende? Escolha uma taxa de aprendizado, já fala sobre ela, passe por cada ponto seu, então você vai passar por cada ponto seu, calcule a minha previsão. Caso eu esteja prevendo de forma correta, então caso... Deixa eu ver se tem aqui algum exemplo. Tem aqui um exemplo bem feito não, né? Então, assim, caso eu já esteja prevendo de forma correta, onde o que é prever de forma correta? Caso a norma seja maior ou igual a zero, eu deixo quieto. Por que eu deixo quieto? Porque eu já acertei aquele ponto. É positivo. Caso a norma seja menor do que zero e é a classe -1 negativa, eu também deixo quieto, porque é correto. Caso contrário, entende? Eu vou
atualizar os pesos. Então, sempre que minha previsão errar, eu vou atualizar os pesos por essa expressão. O meu W novo, os meus parâmetros novos, vão ser iguais aos antigos, multiplicado por uma taxa de aprendizado, fixe isso em 0,5, não importa muito não, entende? E observe um pouco essa expressão aqui, entende? Vamos pensar o que ela quer dizer. Vamos supor que o meu Y real, sem chapéu, é 1. E eu fiz a previsão por 0. Quando é que eu faço a previsão por 0? Quando eu erro. Então, eu tenho um ponto 1 que está aqui abaixo da reta. Eu vou pegar os pesos antigos e somar com x. O que é que isso faz na prática, gente? O que vocês acham? Vamos supor também que tudo está positivo. Esquece o negativo, por causa. Tudo está assim no quadrante de cá, entendeu? O que é que isso faz na prática? O que vocês acham? Desloca o hiperplano? Desloca o hiperplano, mas pensa nesse exemplo X, entende? Para esse exemplo X, eu estava errando. Então, o meu produto interno estava menor do que 0. Eu vou agora acertar ou errar? Ou a gente não sabe disso? O que é que vocês acham? Ele vai... A resposta é eu não sei. Mas eu vou deixar a reta mais perto de x, de forma que fique mais fácil acertar x no futuro. Eu vou reduzir ou eu vou aumentar essa... Como eu quero o produto interno maior ou igual a 0, eu vou aumentar esse produto interno, sim ou não? Você está diminuindo, não? Aumentar, não? Porque eu estou somando com x. Vai deslocar o vetor da normal do hiperplano na direção de tentar X. casar com o x. É mais fácil falar dessa forma. É mais fácil falar dessa forma, porque é mais simples, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Pega esses pontos aqui. Esse exemplo assim que eu peguei do Renato, eu só não gosto dele, porque dá a noção de rotacionar. Não é necessariamente rotacionar, não, mas pega esse exemplo aqui. Entendeu? E vamos supor agora que eu tenho esse plano como a minha decisão, entende? E você vê que esse plano, ele está errando para alguns pontos, né? Você vê que esse plano, por exemplo, ele vai errar esse ponto aqui, como também vai errar algum asteriscozinho aqui, né? Aqui eu tenho um asterisco que eu estou errando, né? Nesse momento, eu vou olhar aqui para o pontinho P1. Entende? Vocês podem ver que eu estou olhando aqui para esse pontinho aqui P1, entende? Ao fazer esse produto interno, como vocês falaram, eu vou deslocar a reta, embora aqui o exemplo rotacione ela, eu vou deslocar a reta para ser mais perto de P1, de forma que, eventualmente, eu acerte a classificação desse ponto P1. Não vai ser sempre que eu vou acertar, porque eu tenho aqui uma taxa de aprendizado também, né, que eu vou escolher um valor. Se for muito baixo, eu desloco aos pouquinhos. Se for muito alto, eu dou pulos muito grandes. Entende? E pouco depois, eu vou estar com a reta azul. Só que a reta azul agora vai errar para o ponto 0. Eu vou deslocar ela em direção ao ponto P2. Eu vou deslocar ela agora na direção do ponto P2. Se você pega esse exemplo, ou se você meio que quer ver isso na prática, né? Esse vídeo do YouTube, meu consegue mostrar essa coisa executando. Deixa eu fechar aqui essa aba. Deixa eu fazer aqui só um rapidinho, só para a gente não ficar muito preso. Deixa eu tirar aqui meu vídeo, para dar problema, para não ficar com nenhum, não ficar tão lento. Vamos abrir aqui o nosso videozinho do YouTube. Você vê que fica bem mais rápido depois que eu tiro o vídeo. Entendeu? Então, próximas aulas, talvez eu dê sem vídeo, eu volto para o computador grande, dado que eu estou arrumando a casa. Vocês estão vendo o vídeo? Sim? Sim. Você vê que cada ponto que eu pego, como certo ou como errado, a reta vai mudando, né? Eu sei que tá meio lenta, mas a reta meio que vai
vai mudando, né? Tipo, ela vai se deslocando aqui até eventualmente, assim, se o meu vídeo carregar corretamente, eventualmente, vocês podem clicar nele aí também, né? Mas sempre que eu tenho um acerto, tipo, se esse ponto aqui tá certo, como estava antes, eu não mudo nada. Esse aqui, ó, errou, mudei, né? Quando eu voltar para esse novamente, eu vou mudar. E essa reta vai se atualizando, vai movendo na direção dos erros, de forma que eu fique mais perto de acertar aquele erro no futuro. Eu faço isso um ponto por vez, até finalmente tracejar uma reta que acerte. Entende? Esse ponto aqui, ele vai estar errado, vou mudando, certo, certo não muda, errado muda, você vê que vê a coisa meio que rodando. Né? Tudo que está certo eu não mudo, tudo que está errado eu vou mudando. Cada erro eu movo a reta mais perto do ponto, como vocês falaram, entende? Por uma taxa. E aqui a gente vai caminhar até resolver o nosso problema. E eu vou passar em todos os pontos de forma cíclica, entende? E vou fazer isso até eventualmente eu sempre acertar. Se o problema for linearmente separável, o algoritmo vai funcionar. Alguma dúvida, gente, sobre como funciona o Perceptron, sobre o algoritmo? Alguma dúvida geral? Alguém quer escrever alguma coisa, falar alguma coisa? Algum textinho? Tá. Na lista de exercícios de vocês, vai ter meio que assim, alguns pontos para vocês rodarem o Perceptron. E quem não pegou essa ideia de ir mais perto à reta ou mais longe, meio que conseguir ver isso acontecendo. Caio? Eu tenho uma dúvida sobre a atribuição da taxa de aprendizado. Certo. Como eu posso utilizar uma taxa ótima, tipo, descobrir uma taxa de aprendizado ótima assim, para o meu modelo? O seu Perceptron vai convergir independente dela, mas como é que eu escolho qualquer hiperparâmetro? Qualquer um. Testa. Eu faço o que esse testar? Não, aí você faz a validação e vai testando os modelos com os parâmetros. Né? Exatamente. Né? Taxa de aprendizado é hiperparâmetro. Entra no ciclo de treino, validação e teste. No caso do Perceptron em particular, o que a taxa vai ajudar é convergir mais rápido. Tá claro, Caio? Tá sim. Pronto. Então, no caso do Perceptron, caso seja linearmente separável, a taxa não vai ajudar o seu modelo. Caso não seja, pode ajudar. Caso os pontos não sejam linearmente separáveis, o algoritmo para? Alguém? Não. Ele vai Não. tentar Então eu tenho que rodar até um certo ponto, né? Tenho que definir o número máximo de iterações, né? Aí, nesse caso, a taxa pode ajudar, né? Porque talvez naquela escolha de iterações máximas e taxa, talvez eu ache uma reta um pouquinho melhor que outra. Tá claro? Caio? Sim ou não? Tá sim, tá sim. Show. Aí, se você quer ver o Perceptron, assim, a prova já passa sobre pelo menos a ideia dela, né? Não sei nem que horas são 10h30, né? Ficou um pouquinho mais curta a aula. Mas se você quer ver o Perceptron... Jesus! Okay. Se você quer ver o Perceptron, a prova dele, vai ter um slide já já. O Renato botou aqui um link, mas eu prefiro um materialzinho. Mas o que é importante é, que é o seguinte, o Perceptron não tem uma solução única. Inclusive, o Perceptron tem um conjunto de soluções possíveis. E a gente se confunde, às vezes, né? Porque, embora o vetor define uma reta, dois vetores podem definir a mesma reta. O vetor 1, 1 e menos 1, 1 define a mesma reta. Às vezes, meu Perceptron... Então, imagine pontos que uma diagonal resolve. Às vezes, o Perceptron pode cair o 1, 1, às vezes em menos 1, 1, mas é a mesma reta. Isso é um exemplo bacana para ir na mão, que você pensa, mas a positiva está à esquerda, a negativa à direita. A reta é mais visual. Pense o produto interno do vetor vezes o número para ficar mais claro. Caso exista mais de uma reta, como o exemplozinho trivial que eu falei aqui, entende? Você bem consegue ver todas elas, ou qualquer uma delas, como sendo uma solução possível. Se você pega essa reta aqui, ou desenhe na sua casa uma reta diagonal assim, entende?
bota os pontos para cá e para cá, faz produto interno, você vai ver que tudo menor está para um lado, tudo maior está para o outro. Faça com W igual a 1 e faça com W igual a menos 1. Você vê que as duas vão resolver o seu problema, né? Tipo, se eu quiser fazer aqui no Notepad, dá para fazer rapidinho. Ó. Tipo, se eu pegar aqui... Agora vamos... Arte em ASCII avançada. Se eu pegar aqui um plano, e se eu pegar aqui essa minha reta, entende? Que eu vou definir assim. Imagine que não está aqui, eu sei que não está aqui, tá? Imagine que aqui eu tenho um ponto, que eu queria botar um x menor, tá? Aqui eu tenho um pontinho bola. Aqui eu tenho um pontinho x, né? Aí vamos supor, por exemplo, que essa minha reta, ou esse meu conjunto W, ele é igual a 1,1. Imagine que isso aqui está passando por 40 graus, né? Ou algo do tipo. E não seria 0,5, seria a reta, isso. Tudo igual. Entende? E vamos pegar aqui um erro, né? Tipo assim, vamos supor que o meu pontinho 0, o meu pontinho O, ele é da classe 0. Só que aqui ele tá, vamos supor, os pesos dele, né? Ele pode estar aqui acima da reta, né? Ele pode estar na posição 2,2. Né? Vamos supor que na posição 2,2 ou algo do tipo, né? Quando eu fizer o meu produto interno, 1 vezes 2 mais 1 vezes 2 vai dar 4. Isso é um erro. Eu vou mover a minha retinha para cima, de forma que eu acerto isso melhor, entende? E o que a reta vai fazer, eventualmente, é que ela vai inverter, entende? Ela só vai inverter os pesos, tipo uma reta W menos 1 ou algo do tipo, entende? De forma que a gente comece a acertar a minha classificação, entende? Porque, teoricamente, parece correto. Eu só botei o esquerdo de um lado, o direito do outro. Então, só é o meu que, assim, virar, que a coisa vai acabar acertando, né? Tipo, seria uma forma de você ver essa noção de várias retas, ou aqui a mesma reta, só que definida por dois vetores diferentes, entende? Por que o perceptron funciona? Qual é a ideia do meu perceptronzinho funcionar, né? Então, como a gente está com um pouco de tempo hoje, antes do fim da aula, eu gosto muito desse material, dessa prova aqui. Ela é fácil de seguir, então eu vou meio que explicar para vocês como eu entendo essa prova. Só tem um problema dessa prova aqui, que meio que impacta um pouco a rotação da aula. Primeiro, duas diferenças. Primeiro, peso é θ, então peso aqui não é W. Sigma é a função sinal, que basicamente, se for maior ou igual a 0, 1. Se for menor ou igual a 0, classe menos 1 ou 0. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Função sinal? O que é a função sinal? Não. E a diferença maior, que até ajuda na prova, entende? É mais chatinho fazer a prova com classe 0, 1, é que a classe positiva é 1 e a classe negativa aqui é menos 1. Isso ajuda a matemática, mas o algoritmo ele é o mesmo, entende? Eu atualizo no meu erro. Como é que é a minha atualização? A minha atualização vai ser os valores na iteração K mais 1 na próxima iteração, chama iteração K, vai ser os pesos antigos 1 vezes X, caso eu erre, menos 1, que é a classe negativa, vezes X, caso eu erre para o outro lado. Tá claro, gente? A diferença da matemática aqui, na notação? Alguém pode confirmar para mim, por favor? Sim, tá claro. Sim, tá claro, professor. Tá claro, Outra coisa que é um pouco chato desse material é isso aqui, que é o seguinte. Isso aqui é o peso transposto vezes X. É a nossa mesma coisa de antes. O que é o erro, entende? Se o peso transposto vezes X for menos 1 e a classe for 1, negativo, erro.
se o peso transposto vezes x for 1, previsão, e a classe for menos 1, negativo, erro. Então, o meu erro é quando essa expressão está menor ou igual a zero. Tá claro, gente? Todo mundo? Sim, não? Dúvida. Pode falar. Claro. Que anteriormente você tinha comentado que a transposição seria do input, né, do x. Só que nesse exemplo, os pesos estão sendo transpostos. Tem algum problema? Não, tanto só é a ordem, né? É só fazer a árvore linear funcionar, né? Tipo, se eu faço aqui, por exemplo, se eu faço W vezes X, multiplicação de vetores, certo? W é um vetor coluna, que tem N mais uma linhas, isso é o tamanho, né? Então, daqui é o tamanho. E uma coluna, certo? Que é o tamanho, ok? Tá claro? Quem perguntou? X tem o mesmo tamanho, tá certo? Ok? Correto, sim. Isso funciona? Produto de matriz assim? Funciona ou não? Não. Não. Não, né? Para produto de matriz funcionar, tem que ser algo como assim, LC, C, L, tá ok? Todo mundo? Ok. Ok, certo. Se eu fizer isso, funciona? Funciona. Vai dar um N Mas, por 1, N mais 1 mais N por N mais 1, né? isso. É um produto interno? Não, né? Não. Se eu fizer isso, funciona? Funciona. Não. Qual o tamanho? Não, desculpa, não funciona. Não funciona, não funciona. Qual o tamanho? 1 por 1. Um por um. Só um produto interno. Aqui é o produto interno. Se eu fizer isso, funciona? Sim. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Só a ordem. Só a ordem. Exatamente. Porque eu fiz tudo isso na mão aqui e teve gente virando o olho. Nossa, que fácil. Gente, eu já achei bug em artigo. Eu e Murai uma vez, em artigo publicado, só verificando se multiplicação de matriz funcionava. Tá? Tipo, e isso é uma forma ótima de debugar código. Entende? Só pensar assim, a operação faz sentido? Entende? Qual é a saída dela? Entende? Tipo, sempre verifique se as coisas funcionam do ponto de vista de multiplicação de matriz. Então, para responder sua dúvida, não muda em nada. Mais dúvidas, gente? Alguém? Então, vamos em frente. Ninguém tem mão levantada, estamos seguindo aqui nossa vida. Vamos seguir em frente, né? Aí, como é que funciona a prova? Aí vem a parte que é um pouquinho mais chata de entender, mas não vou ler o texto, não. A ideia é o seguinte: existe um peso asterisco, que está aqui, que é o peso que define a reta caso os exemplos sejam linearmente separáveis. Agora, esse peso existe se você pega a nossa primeira parte do algoritmo, quando todo mundo está maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero, meio que dá a nossa margem aqui, da nossa corretude, né, da minha classificação. E a minha prova, ela funciona assim, entendeu? Eu vou ver o meu produto interno de uma solução teórica vezes a minha iteração K, e eu vou dar uma olhada se isso tem algum limite, entendeu? Se isso está limitado por algum número, na verdade. Né? E a gente vai mostrar isso, basicamente assim, mostrar que esse produto interno, em cada iteração, vai ser limitado por um fator de K. Ou a outra parte de baixo também vai ser limitada por um fator de K. Entende? E isso define esse meu limite K da minha
prova. Eu também vou supor, que isso aqui é muito importante, que todos os meus vetores, todos eles mesmo, têm uma norma menor ou igual a R. Pegue o seu ponto com maior norma, isso define o meu R. Entendeu? Assim, todos os meus pontos têm uma norma maior ou igual a R. O que é esse produto aqui? Isso é o meu vetor solução ótimo, multiplicado pela iteração anterior, que é K menos 1, e a minha aqui, atualização. Só que eu também falei que existe um limiar para todos os meus produtos internos vezes os meus pontos, dada a minha solução. Existe um máximo para isso. E esse máximo aqui é esse meu gamazinho, entende? Então, se esse máximo aqui é meu gamazinho, isso aqui é maior, ou melhor, desculpa, se isso aqui é isso. Isso aqui é maior ou igual, né? Eu posso dar meu gamazinho aqui e continuar seguindo isso de forma recursiva. Se você fizer isso, aí pega esse material e leia ele, você vai meio que substitui uma vez, duas, três vezes, 4, 5, 6, 7, até o meu W0, até o meu peso zero. Isso aqui vai ficar gama vezes gama vezes gama vezes gama, que vai dar K gama. Entende? Então, essa é a ideia de você chegar nessa parte da prova. A segunda parte da prova, ela vai dizer o quê? Qual é a cara da minha norma, dos meus pesos, na minha iteração K? Entende? Aí você vai fazer a mesma coisa que os meus pesos na iteração K é o anterior mais a atualização, quadrado da norma, primeiro ao quadrado, mais 2 primeiros segundos, mais segundo ao quadrado. Aqui vem um truquezinho que é bonito de se ver, entende? Sempre que eu erro, eu atualizo. Sempre que eu acerto, entende? Esse número não muda. Dado que eu errei, e pelo que eu falei lá em cima, o meu erro representa esse produto ser menor do que zero, isso aqui é menor do que zero. Então, isso vira um desconto. Então, essa norma aqui sempre vai ser menor ou igual a isso ao quadrado, mais a norma ao quadrado. Aí, se você fizer a recursão várias vezes igual de antes, e como eu fiz a suposição que todos os meus vetores têm uma norma máxima, isso dá para fazer, tipo assim, itere os pontos e pega o maior deles em norma, que vai ser esse R, eu vou provar que a minha norma na iteração K sempre é menor ou igual a R ao quadrado. E eu também sei que a minha solução ótima vezes K pelo passo anterior sempre é maior ou igual a K gama. Para chegar na prova, isso não é cobrado em prova não, gente. A prova não é cobrada não, né? Só porque eu tive um pouquinho mais de tempo hoje que falar. Para chegar na prova, o que é que você faz? Você cola isso no cosseno, onde o cosseno de dois números é o produto da solução ótima asterisco interno, vezes a minha interação K pela norma dos dois. Como a parte de cima sempre é maior ou igual a K gama, aqui fica meu K gama. Como a parte de baixo sempre é menor, então o maior se mantém, que é o denominador, a KR ao quadrado, aqui fica o meu KR ao quadrado da iteração K, que eu limitei por KR ao quadrado aqui. Eu quero pegar meu K. O que é o meu K? Que é a minha iteração atual, entende? E eu posso mostrar que K é menor ou igual a R ao quadrado, esse gama e a solução ótima, entende? O que isso quer dizer, entende? Se existe a solução ótima, isso aqui vai ser limitado por esse fator, em K iterações, né? Então, existe um limite para o número de iterações que eu vou percorrer. Se isso aqui dá 1002, em 1001 iterações, isso aqui dá 1001.5, em 1000 iterações, eu vou chegar nesse ponto. Dizendo que, eventualmente, eu tenho a minha soluçãozinha ótima. Então, a ideia aqui da prova, gente, vocês peguem isso e ler depois, não é assunto da matéria, a gente geralmente não fala sobre isso, mas eu gosto de mostrar a ideia, só para quem quiser ler, né? Tipo, é realmente assim, você fazer a parte de iteração K, K-1, K-2, K-3, e ir substituindo, para você ver esses limites. E você vai ver que tudo isso é limitado, e tem um limite para K,
se tem um limite para cá, quer dizer que eventualmente eu chego na minha soluçãozinha perfeita, entende? Agora, quais são os problemas do meu Perceptron, né? Basicamente, em 69, aparece o livro de Marvin e Minsky, entende? Que é um dos pioneiros também de AI, e eles mostram um exemplo muito simples que o Perceptron não classifica, que é o Shor. São dois grupos muito fáceis de separar. Os mais e os asteriscos são muito triviais de separar. Dá para ver aqui, né? Que é trivial separar os meus dois grupos, mas nunca vai ter uma reta para separar esses dois grupos. O que é o Shor, né? Tipo, aqui eu tenho 0 ou exclusivo 0 da classe, 1 ou exclusivo 1 da mesma classe, 1 ou exclusivo 0 da uma classe, 0 ou exclusivo 1 da uma classe, né? O ou exclusivo é quando é oposto. Então, tudo que parece um Shor, meio que mata o Perceptron, né? E são coisas que retas, melhor, não retas, né? Mas duas retinhas meio que separavam esse nosso exemplo, né? E esse caso meio que interessante, né? Você prova, embora você consegue ver visualmente, que não importa quantos dados, não importa quantas iterações, a coisa nunca vai convergir, né? E isso meio que dá uma noção do primeiro banho de água fria em redes neurais, né? Porque se você pega o Perceptron, tem umas reportagens bem interessantes no texto, assim, o algoritmo que vai mudar o mundo, o Perceptron, entende? Tipo assim, sempre que fala de AI, vem um troço desse, a gente meio que vem com um banho de água fria, olha, não é tão assim, não é tão assim. Então isso é o primeiro caso. Agora, quer dizer que o algoritmo é sempre ruim? Se eu tenho casos que são quase separáveis, mesmo se a reta seja perfeita, existe uma reta boa o suficiente. Limite o número de iterações e escolha a taxa de aprendizado. E por hoje é só. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Sim, não? Tudo tranquilo. Overleaf, rapidinho, que eu vou postar isso depois de sábado. Vocês vão ver meu Overleaf, que é cheio de coisas. Aqui a gente tem exercícios de plano. Talvez eu poste logo, né? Quem quiser já ver, já pode ir vendo. Né? Vou postar o PDF lá. O que eles vão fazer para achar para a prova, né? Tipo, vocês vão... Ah, aqui é uma lista mais avançada. Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Abre aqui uma lista lá da frente. Né? Só mostrar para vocês como vai ser a ideia da prova e como vocês vão... Vou postar isso depois da aula aqui agora. Né? Aproveita e atualiza o Moodle. Embora cobre mais essa aula, quem já quiser ir fazendo já pode ir fazendo, né? Infelizmente eu perdi minha lista, que eu tinha aberto, mas pra tu ver como é a minha vida. Tipo, eu literalmente perdi minha lista. Tipo, daqui é DL, prova 1, não é exercícios. Tá aqui, exercícios. Deep Learning, semana 1, aula 1. Pronto, aqui a gente tem listas para ver. Entende? Embora eu não queria essas, eu queria que talvez alguém apagou, não apagou. M01, aula 01, a gente tá aqui também. Como é que eu escondo isso, hein? Tá, mas aqui dá pra ver, né? Tipo, para vocês traçarem as retas, assim, quem quiser ver mais a parte da reta, quem não for claro que é uma reta ou um hiperplano, definir uma reta que separa, entende? Umas mais matemáticas, definir a expressão de todas as retas paralelas ou perpendiculares a ela. Revisão de álgebra linear é bom. Aí para a segunda parte da próxima aula, né? Derivadas, entende? E rodar o Perceptron do zero, para vocês meio que verem essas atualizações indo rodando. Né? Então você pode imaginar que a prova vai ser nesse tipo de coisa. Para cada lista dessa, que vai cobrir mais que só um assunto, a gente vai ter também as soluções para vocês estudarem. Baixar isso aqui, postar no Moodle. 4 alunos. Mais alguma coisa? Não, né? Então é isso. Até sábado, 10 horas. Tranquilo? Até sábado. Até. Tchau, tchau. Professor, Pode falar. eu ainda não fui adicionado no Moodle. Teria como me adicionar? Como é que acontece o procedimento? Me mande seu e-mail do meu FMG por e-mail. Tá. Tá bom. O e-mail da FMG, tranquilo? Beleza. Tá. Mais alguém? De boa?
confirmar, não vai ter aula na quinta? E aí vai ter aula na quinta também, mas eu preciso de uma aula sábado. Eu preciso de uma aula sábado. Eu, Flávio, preciso de uma aula sábado. Né? Não, porque Pra você falou até garantir. sábado. Ah, até quinta. Até quinta. Desculpa, até quinta. É porque, como semana passada foi mais curta, né? Eu tô pensando que isso é. Como semana passada começou na quinta, né? Desculpa, tá bom. Tranquilo, gente. Tchau, tchau. Até mais uma.